Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC, e neste faremos a continuidade dos nossos comentários da prova do Enem de 2013, prova de matemática, a prova amarela. Este é o nosso comentário das questões da prova amarela, envolvendo as questões da 171 a questão 175. Bem, senhores, vejamos essas questões. A primeira delas, na nossa sequência, é a questão de número 171. Ela vem assim: um restaurante utiliza para servir bebidas bandejas com bases quadradas. Todos os copos desse restaurante têm o formato representado na figura. Então, temos aqui uma figura de uma taça. E vamos ter que considerar que a dimensão AC, que em outras palavras podemos dizer aqui que é a largura da taça, ela equivale ou é igual a 7/5 da metade da base da taça, ou seja, a metade da dimensão, a largura da taça, equivale a 7/5 da metade da base que é da taça, que é o BD. E QL é a medida de um dos lados da base dessa bandeja. Bom, qual deve ser o menor valor da razão L sobre o BD, o L dividido por BD, para que uma bandeja tenha capacidade de portar exatamente 4 copos de uma vez? Então, senhores, ele está interessado na razão lado da base, lado da dimensão justamente da bandeja, pela base, metade da base da taça, que é o BD. Essa razão ele cita que equivale a 2, 14/5, 4, 24/5 ou então 28/5. Senhores, uma das maneiras de chegarmos a esse problema, utilizando aqui a condição da bandeja ser uma bandeja de base quadrada e que o AC equivale a 7/5 do BD e que L é a medida do lado da base. Então, vamos considerar aqui esses dados. O lado da bandeja é o L, vamos considerar aqui um L maiúsculo. Temos que a dimensão largura da metade da base, da metade da taça, equivale a 7/5 da metade da base, do raio da base, em outras palavras, e que ele está interessado na razão lado da bandeja, que é o nosso L, pelo BD. Então, senhores, vamos aqui fazer da seguinte forma. Considerando aqui uma pequena visão desse tipo de figura, no caso da nossa bandeja, vista de cima, digamos assim, nós vamos considerar aqui no vermelho a nossa bandeja, essa bandeja sempre com o lado L, ok? E temos aqui no caso, ó, esse pontilhado, vamos considerar ser o círculo da área da base da taça, e essa maior dimensão, que está aqui até por fora uma parte, ó, é no caso essa dimensão central da taça, ok? Em outras palavras, pegando aqui a condição da base, o centro da base, assim como o centro da área do círculo maior da nossa taça, é o A ou B, chamando aqui a princípio de B. Então, nós temos o BD, que é o raio, olha só, o raio da área da base, e bem como o BC, é no caso o AC, ok? Que é de quem? Centro, a extremidade maior, digamos assim, da taça. Na condição abaixo, tentando aqui fazer uma figura para analisarmos em relação a esse lado da base, que é o L, podemos citar aqui o seguinte, ó, voltamos a citar o centro da base, tanto faz ser A como B, né?
Considerando aqui o A, por exemplo, nós temos a primeira dimensão AD, ó, ok? Que ela está no interior da base, ou seja, da bandeja. Temos aqui a dimensão AC, olha só. Temos agora mais uma vez a dimensão AC, novamente do centro à extremidade maior, para caber aqui, digamos, na nossa bandeja. E finalmente, a última é a D. Outra visão que você pode tomar, uma visão lateral para ajudar esse raciocínio, o pessoal tem mais a dificuldade, ó. Temos aqui, ó, o nosso BD, mais o nosso BD, o nosso AC ou BC, AC ou BD ou BC e A ou BD. Em outras palavras, tentando aqui raciocinar, encarando o seguinte, ó, a dimensão BD é a mesma dimensão AD, ok? Centro, digamos, borda do círculo da base. A dimensão BD é a mesma AC. Então, podemos dizer que esse lado, ou esse comprimento L, que é o comprimento de um lado, em função dessas dimensões, para chegarmos a essa interpretação, ou a usar esse dado, fica como? AD, repetimos, é o mesmo que BD, mais AC, mais outra vez AC, mais outra vez AD, que repetimos, é o mesmo BD. Ou seja, o lado L, em função desses aqui, fica a depender de quem? De 2BD mais 2AC. Ora, mas nós queremos a relação do L por BD. Então, nós vamos ter que tirar esse AC daqui, que está nos atrapalhando. Mas quem é AC, senhores? AC equivale, conforme é enunciado do problema, 7/5 do BD. Então, vamos substituir este valor de AC por 7/5 de BD. Então, vai ficando o L valendo 2BD mais 2 vezes, quem é AC, repetimos, 7/5 do BD sobre 5. Ou seja, melhor dizendo, 7/5 do BD. Bom, dando uma arrumadazinha nesse 2BD mais 2 vezes 7/5 de BD, em outras palavras, tirando o mínimo, né? Ficamos aqui com 10BD mais 14BD sobre 5. Ou seja, ficamos com 24BD sobre 5. E aí, senhores, acabou. Se L é igual a 24/5 de BD e a nossa meta é determinar L sobre BD, vamos dividir essa igualdade por BD. Ou seja, vamos trazer então BD dividir o primeiro membro. Vai ficar como? L sobre o BD igual a 24/5. Senhores, temos aqui então a razão pedida. E em termos de alternativas, a opção é a opção D. Aí então, gente, uma das maneiras de você resolver esse problema. Vamos à questão 172. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar 2 postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD, e a haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo, ou seja, AC, EF, BD, são perpendiculares ao segmento AB, que representa o solo. Bom, os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Ou seja, o AD e o BC são os cabos de aço de sustentação desses 2 postes. Bom, mas vem o seguinte, qual deve ser o valor do comprimento da haste EF?
1 metro, 2, 2,4, 3 ou 2 raiz de 6 metros. Então, senhores, vamos aqui então fazer o seguinte. A nossa meta, conforme a citação do problema, é a arte EF, essa dimensão. Para que seja melhor aqui, pedagogicamente falando, o nosso raciocínio, vamos aqui tentar fazer a construção dessa figura tomando alguns dados. Ou seja, nós temos, conforme a citação do problema, as alturas dos dois postes, que é o AC, digamos, 4 metros, e o BD valendo 6 metros. Ora, nessa construção, que a nossa meta é justamente o EF, gente, nós temos aqui o que? Podemos dizer que temos uma relação de triângulos semelhantes. Por exemplo, nós podemos citar que o triângulo, olha só, EFB, esse primeiro menor aqui à nossa direita, a base, ele é semelhante ao triângulo maior CAB. São dois triângulos retângulos em que possuem 3 ângulos em comum, né, gente? 90 graus, esses dois ângulos aqui acima e esse ângulo B, que é o ângulo comum. Então, trabalhando com a semelhança desses dois, envolvendo o nosso pedido, que é o EF, podemos dizer o que, ó? Que em relação ao ângulo B, ó, cateto EF do menor está para o cateto CA, que é 4 do maior, assim como a base do menor, BF, está para a base do maior, que é a base AB. Vamos considerar esta relação como sendo a nossa primeira. Da mesma maneira, gente, se olhando bem, temos aqui uma outra semelhança idêntica à anterior, ou seja, trabalhando com o triângulo agora que é a esquerda, inicialmente, FA, menor aqui, ó. Ele é semelhante ao triângulo maior DBA. Mesma razão, são dois triângulos retângulos, possuem 3 ângulos em comum, né? Então, nós podemos citar que esses dois triângulos são semelhantes. Novamente, usando aqui uma relação da semelhança, podemos trabalhar como sendo, ó, a relação do menor para o maior. Por exemplo, o EF está para 6, que é o cateto oposto, digamos, ao ângulo A, assim como o AF, base menor, do triângulo menor, está para a base do maior, que é AB. Senhores, denominando essa aqui a nossa segunda relação. Bom, para concluirmos o problema, vamos fazer o seguinte, uma das maneiras, vamos adicionar essas duas relações, ou seja, os seus dois primeiros membros e os seus dois segundos. Então, vamos adicionar EF está para 4, mais EF está para 6, na igualdade, a BF está para AB, assim como EF mais AF está para AB. Bom, gente, vamos operar essa equação para justamente batalharmos aqui pelo nosso pedido, que é o EF. Ele já está aqui, mas vamos dar uma arrumadinha. Olha só, vamos operar aqui à esquerda da igualdade, EF sobre 4 mais EF sobre 6. Senhores, tirando o mínimo, que é o 12, não vai ter problema, porque 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes EF é o 3EF, mais 12 por 6, 2, 2 vezes o EF, 2EF. Nosso primeiro membro. Segundo membro, que temos? Soma de frações com o mesmo denominador. Vamos conservar o denominador, que é o nosso AB, e adicionar o BF mais o AF. Ora, que vai ficar a fração? 3EF mais 2EF, ficamos com 5EF sobre o 12. Igual, olha só, BF mais AF, que vem ser BF mais AF, nos fornece a base AB, ó. Ok? BF mais AF é o nosso AB, permanecendo sobre AB. Senhores, AB dividido por AB é 1. Essa razão aqui vale 1. Então, tirando o valor do EF, ficamos com 12 vezes 1, 12.
e o 5 que está multiplicando vem a dividir, ou seja, o EF é o 12 quintos, e ao dividirmos 12 por 5, chegamos ao 2,4 metros. A opção correta do problema, senhores, ou seja, a dimensão da haste EF é 2,4 metros. Então, senhores, uma das maneiras de você resolver este nosso problema. Senhores, vamos a 173. Gangorra é um brinquedo que consiste de uma tábua longa e estreita, equilibrada e fixada no seu ponto fixo, no seu ponto central, que é o pivô. Então, nós temos aqui uma figura de uma gangorra. Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e, alternadamente, impulsionam para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim o movimento da gangorra. Então, senhores, aqui acima, ele cita a situação do que vencer uma gangorra e o seu possível movimento. Agora vamos à parte que nos interessa, se interessa ao problema. Considere a gangorra representada nessa figura em que os pontos A e B são equidistantes do pivô. Então, a distância do A ao pivô é considerada a mesma distância de B ao pivô. São pontos equidistantes desse ponto central. O que interessa ao pedido, ou então o pedido do problema, vem ser a projeção ortogonal, perpendicular, em outras palavras, da trajetória dos pontos A e B sobre o plano do chão da gangorra. As projeções de A, as projeções de cada trajetória de A e B sobre o chão é o que interessa, e quando estes se encontram em movimento. Então, senhores, a projeção dessas trajetórias representam dois pontos, representam, digamos, dois segmentos horizontais, dois arcos, dois segmentos verticais, ou digamos, dois V, um com a concavidade para baixo e o outro para cima. Então, senhores, para isso, vamos fazer aqui uma pequena interpretação da figura. Vamos considerar aqui a nossa figura, nossa gangorra, que no caso temos a trajetória do ponto A, que nada mais nada menos é um arco, né? Esse ponto, ao fazer o movimento da gangorra, subida e descida, ele fica, digamos, a representar um arco de parábola. Um arco, digamos, a figura de um arco. Da mesma maneira, o B, né? A trajetória do B também nada mais, nada menos, trata-se de um arco. Bom, mas o que interessa ao problema é a projeção ortogonal dessa trajetória dos pontos A e B. Então, senhores, a projeção ortogonal, ou seja, qual vai ser a projeção desses arcos, né, quando eles estão em movimento? Olha só, a projeção ortogonal, você pode interpretá-la também como sendo o quê? A sombra de cada ponto. E se eles executam esse movimento, a trajetória, a projeção ortogonal, em outras palavras, vertical desses dois arcos sobre o chão, ou seja, o piso da gangorra, a sustentação da gangorra, nada mais, nada menos, senhores, são dois segmentos horizontais. Resposta, opção do problema é a opção B, dois segmentos horizontais. Bem, senhores, aí então uma das maneiras de você interpretar esse nosso problema. Vamos a 174. A cerâmica constitui-se em um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias propriedades é a retração, ou seja, a contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou então em um bloco cerâmico quando ele é submetido a uma determinada temperatura elevada. Essa elevação de temperatura, que ocorre durante o processo de cozimento,
causa uma redução de até 20% das dimensões lineares, em outras palavras, de comprimento de uma peça. Bom, senhores, mas vamos ao final do enunciado. Suponha que uma peça, quando moldada em argila, possui uma base retangular, cujos lados mediam 30 centímetros e 15 centímetros. Após o cozimento, estes lados foram reduzidos em 20%. Afirmação do problema, redução em 20%. Aí vem a pergunta. Em relação à área original, primeira área, a área da base dessa peça após o cozimento ficou reduzida em... Então, a redução da área após o cozimento em relação à origem, ou à área original, é de 4, 20, 36, 64 ou 96%. Senhores, então nós vamos batalhar aqui pelo percentual da redução da área da base em relação à área original. Uma das maneiras de executarmos, vamos fazer o seguinte. Vamos, a princípio, calcular a base da peça antes do cozimento, que ela possui uma base retangular, em que, digamos, o seu comprimento 30 centímetros e a sua altura 15. Ora, senhores, a área dessa circunstância antes do cozimento, vamos considerá-la, denominá-la de área 1. Se é um retângulo, é a base vezes a altura. 30 vezes o 15 centímetros, 450 centímetros quadrados é a área dessa nossa base antes do cozimento. Bom, vamos fazer agora o cálculo da área nas circunstâncias da perca, digamos, ou da redução 20%. Então, nós temos aqui, vamos considerar agora o nosso mesmo retângulo após o cozimento. O que acontece com ele? Ele perde 20%, né? Ou seja, ele passa a possuir 80% de 15, no caso, digamos, da dimensão altura, que passa a ser 12. Da mesma maneira, 80% na redução aqui do 20%, né? Por cento da base, 80% de 30 é o que fica a valer agora 24. A área dessa base, chamando aqui de área 2, novamente base vezes altura, no nosso caso 24 por 12, 288. Bem, senhores, temos, digamos, a área antes do cozimento e a área após o cozimento. Então, tendo-se isso, podemos calcular o percentual da redução da área da base. Uma das maneiras, podemos dizer que a área 1 menos a área 2 está para a área 1, que é justamente a área original. Senhores, substituindo aqui pelo quem é quem, a área 1 é o 450, a área 2 é o 288, por 450, que é a primeira. Operando essa continha, 162 pelo 450 nos fornece 36 centésimos, em outras palavras, em termos percentuais, 36%. A alternativa do problema, senhores, é a alternativa C, ou seja, a área de perca, né, digamos, equivalente a percentual, equivalente à relação percentual de redução da área da base em relação à área original, existe um caso de 36%. Bom, senhores, a questão 175. Uma fábrica de parafusos possui duas máquinas, 1 e 2, para a produção de certo tipo de parafuso. Então, nós temos duas máquinas, denominadas de 1 e 2, em uma produção de parafuso. No mês de setembro, a máquina 1 produziu 54 sobre o 100 do total de parafusos dessa fábrica, produzido pela fábrica. Dos parafusos produzidos por essa máquina, 25 sobre 1.000 são defeituosos. Por sua vez, 38 por 1.000 dos parafusos produzidos no mesmo mês pela máquina 2 também são defeituosos. Bom, senhores, aí então uma indicação da produção das duas máquinas e bem como a condição dos seus defeitos. Agora vamos aqui ao seguinte: o desempenho conjunto das duas máquinas é classificado conforme o quadro. Então, o desempenho do conjunto das duas máquinas é classificado conforme esse quadro, em que o P indica a probabilidade de um parafuso escolhido ao acaso ser defeituoso. Então, senhores, trata-se de um problema aqui de probabilidade,
em que ele cita que o nosso P, a probabilidade de ele ser excelente está entre 0 e 2%, de ser, digamos, uma condição da máquina ter um desempenho bom, as máquinas, né? Ser um desempenho bom, digamos, podemos dizer de 2% até antecipando a 4%, regular de 4% a 6%, ruim de 6% a 8% e de 8% a 1% a 100% considerado desempenho péssimo. Bom, o desempenho conjunto dessas máquinas em setembro podem ser classificados como excelente, bom, regular, ruim ou péssimo. Bem, senhores, para que possamos escolher a opção correta, vamos ter que batalhar por esse pezinho aqui, que ele é quem fornece justamente o desempenho. Uma das maneiras. Então, senhores, vamos ter que nos segurar em cima dessas informações. Uma maneira, pensei aqui, talvez seja bem objetivo. Temos aqui a condição da coluna das máquinas, a produção e os seus defeitos. Por exemplo, a máquina 1, conforme a citação, a máquina 1, justamente no mês de setembro, produziu 54% do total dos parafusos. Então, senhores, se a máquina 1, se são consideradas apenas as máquinas 1 e 2, e a máquina 1 já teve, digamos, uma produção de 54%, então a máquina 2 necessariamente é de quê? De 46%. Ou seja, vamos fechar então aqui o somatório da produção em 100, para ficar bem prático da gente trabalhar, e conforme a citação do problema, sempre trabalha com ele. Bom, a condição dos defeitos. Olha só, ele cita que a máquina 1 possui 25 sobre 1000% em parafusos defeituosos. Então, desses 54, senhores, 54%, 25 sobre 1000 são defeituosos. Então, podemos dividir isso aqui para ficar na condição percentual bem boa. Dividindo isso aqui por 100, por 10, melhor dizendo, ficamos com 25 sobre 100, ou seja, 25% de 54. Vai nos fornecer o que? O número de parafusos defeituosos, que no caso é 1,35. Da mesma maneira, o 46, né, senhores, ele cita que 38 sobre 1000 vem ser o número de parafusos produzidos pela máquina 2 que estão com defeitos. Então, mesmo raciocínio, dividido isso aqui por 10, ficamos com 3,8 sobre 100, 3,8% de 46 é 1,74. Senhores, em relação às duas máquinas, o que podemos dizer de seu somatório de defeitos? Equivale ao 1,35 mais 1,74, que equivale a 3,09. Pronto, senhores, temos então a condição dos defeitos, 3,9 e o total, né? No caso 100. Ou seja, para calcular a probabilidade da escolha com o parafuso defeito, probabilidade, senhores, nada mais, nada menos é uma razão. Probabilidade chamada de defeito, parafuso com defeito, simbolizada aqui por P, é o número de parafusos defeituosos em cada 100. Então, ficamos com 3,9 sobre 100. Ou seja, em termos percentuais, né, 3,9%. E no caso, senhores, o 3,9 está entre o 2 sobre o 100 e o 4 sobre o 100. Ou seja, podemos considerar a produção, né, senhor, o desempenho desse conjunto de máquinas, dessas duas máquinas, no mês de setembro, como um bom desempenho. Então, senhores, aí uma das maneiras de você resolver ou interpretar, né, esse problema. Vamos então deixando aqui as próximas 5 e últimas questões, né, sobre matemática dessa prova do nosso Enem de 2003 para o nosso próximo vídeo. Tá aí a 176, temos a 177, 178, vem lá 179 e a última, a questão 180. Senhores, no mais deixamos aqui mais uma vez a nossa pequena homenagem ao nosso motoclube, né, de Cascavel, que é o Esquadrão Solitário, e a nossa última, digamos, caminhada, né, passeio, e foi nada mais, nada menos, a nossa Romaria a Canidé, na data de 1º de dezembro de 2013.
E no mais, a nossa homenagem aqui à rapaziada do CC, que há alguns anos, né, apresentaram essa famosa peça. No mais, um abraço, bons estudos e até a próxima.